tonight. Olá, pessoal. Boa tarde, nono ano. Então, vamos lá. Prestem bastante atenção. Gostaria que vocês estivessem com o livro de vocês em mãos, ok? E abrissem aí na página 93, né? Qual é a temática de hoje que nós iremos trabalhar em arte? Uma parte bem gostosa que nos faz viajar. Então, a linguagem do cinema. Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre o cinema, né? E aí diz o quê? O cinema, gente, ela é uma arte que possui, né, suas próprias formas, né, isso, de expressão. É uma parte muito encantadora, né? E uma delas é a utilização de vários tipos de plano, né? Então, tem vários tipos de plano dentro do contexto do cinema, ok? E o que são esses planos? Esses planos são os nomes das fotografias, né? Isso que aí nós chamamos de quê? De plano geral, plano médio e o plano o quê? E o primeiro plano. O diretor, ele tem o quê? Qual é a parte dele? É a parte do quê? Do roteiro, né? Ele fica encaminhado com o roteiro técnico, entenderam? E esse texto, ele é o quê? Ele pertence o quê? À fala dos personagens, né? Isso? A fala de quem? Dos atores. Muito bem, né? Para fazer filmes, né, utiliza-se vários recursos especiais. O mais importante deles é que a montagem. Gente, a montagem é muito importante. O que é essa montagem? É a ordenação das diferentes tomadas que foram feitas, ou seja, separadamente, né, em diferentes momentos e em diferentes lugares. O que realiza essa montagem? É como se a gente fosse editar um filme. Pronto. Editar um vídeo, não é isso? Vamos supor dizer que eu gravei esse vídeo em determinados lugares. Então, você vai ter que fazer o quê? A montagem, né? De uma cena a outra. Por isso que ele diz que é importante essa parte da montagem que fica encarregada por uma pessoa. Uma parte técnica de fazer essas montagens, né? De cada cena. O termo tomada, gente, ele é utilizado para designar tudo que é registrado pela câmera, desde o momento em que é ligada até o momento em que ela é desligada, sem interrupções. Professor, e essa parte, ela quer dizer o quê? Tomada. Ela quer dizer que fica uma pessoa, né, com aquele coisa bem grande, né, que diz tomada, e aí é como se ele falasse da seguinte forma: ação, e ele diz, né, ação, 1, 2, 3, pode gravar. E aí não pode haver nenhum tipo de interrupção, ou seja, todo o texto, né, tudo que vai acontecer naquela cena, os atores têm que estar a par da situação, ou seja, eles estudam, né, toda a situação, estuda os seus personagens, né, isso. Por quê? Porque são criados os personagens, qual o tipo de cena, se é uma ação, se é dramática, se é o que é emocional, vai depender do contexto do qual eles estão gravando, certo? Agora vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês passem um pouquinho, que lá para a próxima página 94, que ele diz 3 tipos, né, de curtas-metragem, que dentro do cinema nós sabemos que os filmes eles são desenvolvidos, né, com uma longa-metragem, que a gente chama, tem filme de 1h30, 1h20 minutos, e aí vai depender do contexto do filme, né, do contexto da história do filme. Já aí nós temos também o desenvolvimento dos curtas dentro do cinema, que nós temos o curta-metragem, que ele é o vídeo que tem apenas 30 minutos de duração, certo? Nós temos o média-metragem, que ele é um vídeo que tem entre 30 a 69 minutos, né, de duração, e exige uma produção maior do que o de 30, obviamente, né? E nós temos o longa-metragem, que é um filme com o quê? Com mais de 70 minutos de duração. Porém, ele produz, né, um longa,
Pois, por que ele produz um longa? Porque ele dá mais trabalho do que os demais. É onde a gente usa o termo longa-metragem, certo? Agora, só que eu queria que vocês aprofundassem o conhecimento dentro da parte do cinema, né? Essas partes elementares, elas são importantes, mas vamos ver como era o cinema antes. Vai lá para a página 96. Gente, tem tantas informações bem gostosas, né? E nós vamos dar uma pincelada diante dessas informações. Preste atenção. Um dos fenômenos tecnológicos mais impressionantes de nossa história é a capacidade de captação. Por que ele já inicia falando na captação? Nós vamos descobrir, gente, muito bacana, né? A captação da imagem e movimento, né? Isto é, a apresentação das imagens dinâmicas, né, da realidade e nas estatísticas, como é o caso do quê? Da fotografia. Até aí tudo bem. A captura dessas imagens em movimento, né, foi possível a partir de 1889. Em 1809, né, com a criação do quê? De um cinescópio, entendeu? Por William Dickson, assistente do cientista de invenção norte-americana, Thomas Edison, entendeu? E a partir daí, gente, foi criado, né, ele foi o criador da lâmpada elétrica. Olha como uma coisa vai levando a outra, né? Esse cinescópio é importante para a captação de imagem. Essas captações de imagem eram feitas através das fotografias. A partir dessa descoberta foi o quê? Surgiu o quê? A criação da lâmpada elétrica. Vamos ver o que é que acontece por trás mais. Olha só. Além, né, de outros tantos inventos, não somente a lâmpada elétrica, como também outros inventos foram conquistado a partir da ideia de cinema. Veja só, esse invento, né? Esse invento e os modelos que se sucedem na década seguinte, ok? Aí vamos ver aqui, ó. Portanto, o cinema, gente, ele teve origem, né, em um cinescópio. E olha o tamanho desse cinescópio. Olha só, bem aqui. Olha o cinescópio como era, gente. Interessante, né? Pois é, então a partir desse cinescópio, com essa criação desse cientista, né, isso, William, é que deu a origem do quê? Do cinema. Como era produzido o cinema, né? O cinema, ele era projetado através das fotografias, através dessas imagens, né? Dentro desse cinescópio. Cada pessoa poderia usar, ou seja, olhar apenas por 15 minutos, né, as imagens passando, né? Ou seja, era um cinema mudo antigamente, não existia as falas, né? Então era um cinema mudo. Só muito mais tarde que veio surgir a questão das falas, da música, da emoção, da sensação transmitida pelas vozes dos atores, dos artistas. Mas antes foi criado dessa forma aqui, né? Isso foi criado pelo cinescópio, né? Ou seja, o espectador do cinescópio tinha de observar durante 15 minutos, era o tempo limite de cada pessoa, não é isso? As imagens no interior de uma câmera escura, por meio de uma abertura em que posicionava um dos olhos. Nesse sentido, a experiência visual proporcionada pelo cinescópio não poderia ser feita coletivamente. Então, ou seja, apenas uma pessoa poderia participar dessa ação nesse exato momento, ok? E aí, ó, Edison não chegou a patentear o invento, ou seja, o que é patentear? Patentear é a questão dos direitos autorais, né? Como ele não conseguiu, o que foi que ele fez? Ele abriu as portas para outros inventores, né? Sobretudo da Europa, né? Aperfeiçoando o modelo. Ou seja, ele disse, bom, eu já não posso comprar, né? Porque já foi inventado e, infelizmente, o que acontece? A pessoa registrou. Então, eu não posso pegar a ideia dele. Então, eu posso o quê? Aperfeiçoar essa ideia. Então, foi isso que Edison fez. Ele foi lá e aperfeiçoou a ideia, dando origem a novos, né? Desenvolvimento dentro do quê? Dentro do cinema, né? Novos estilos. Vamos ver. No ano de 1892, o francês Léon Bouhir,
né? Conseguiu, a partir do cinescope, desenvolver o cinematógrafo. Olha só, ele era um modelo, né? Um tipo de um gravador, no qual ele ia gravando essas partes, né? Esse aqui é o modelo que foi mais tarde. Que era um tipo de quê, gente? Era um tipo de câmera, né? Que infelizmente, felizmente foi se evoluindo ao longo dos tempos, né? E de acordo com a evolução, o desenvolvimento da gente, né? Isso, dos anos, cada vez mais com a tecnologia, foram aprofundando os conhecimentos dentro dessa tecnologia e desenvolvendo hoje esses estilos de câmeras que temos hoje com muita tecnologia, vou usar o termo, né? Muita tecnologia. Então é bastante importante a gente entender isso, né? Isso. O que acontece? A primeira exibição do filme, ele foi feito por Augusto, né? E Lumière. Lumière foi o inventor, né? Foi inventor, né? Ele estudou pra caramba a parte do cinema, no qual ele quis romper algumas barreiras, principalmente dentro da sua época, né? E foi o que? No ano de 1922, foi em 22 de março de 1895. O filme, ele era intitulado La Sorte, né, e registrava a saída dos funcionários do interior da empresa. Lumière, né, na França, ele era da França. Ele foi ainda um dos irmãos, né, que começaram as primeiras direções cinêmicas para o cinema. Ou seja, o que acontece? Professora, fala um pouquinho sobre ele, né? Que era Lumière. Lumière foi o quê? Foi um grande, uma contribuição inarrável para a conquista do cinema, né? Para o que nós temos hoje do cinema. Ele foi o cara no qual desenvolveu grande influência dentro da questão da edição, né? Ele era um editor, né? Isso, diretor, né? Foi estudar, desenvolvia as partes da cena, foi aprofundando todo o seu conhecimento, levando mesmo o leque no qual o cinema tem hoje, falando-se de várias coisas e abrangendo, desde o que? Um cinema de curta, longa, média duração. Então, a partir disso aí, dessa ideia dos Lumières, né, os irmãos, surgiu o que? Com mais êxtase, mais profundidade, mais profundidade, a ideia de cinema, que aí entra tudo que tem nele, desde a questão da montagem do roteiro, aonde vai ser a cena, a questão se o tema, né, se o filme vai ser de curta, média ou longa duração. Então ele foi dando características importantíssimas para o nosso cinema brasileiro. Ou para o nosso cinema, para o nosso cinema. A gente vai já abordar um pouquinho sobre o cinema brasileiro também, porque foi importante, né? A partir das ideias e dessas conquistas. Tá? Então, o que acontece no Brasil? Aí, já surgiu a ideia de um cinema bem distante. O que acontece no Brasil? O cinema brasileiro, ele só chega, infelizmente, no Brasil pelo século XX, né? Demora um pouquinho, né? Que foi o quê? Na década de 1930. E essas empresas, né, eles estabeleceram, né, o gênero chanchada, né, de apelo popular, informal e cultura, que mescla música com humor. Ou seja, se trabalhava a questão da música e humor dentro do cinema, né? Porque eles tinham o intuito de chamar a atenção do telespectador, das pessoas que assistiam. Então, eles estavam com medo de, tipo assim, vamos ver se vai dar certo, né? E aí eles procuraram algo bem extrovertido para os seus públicos, né? Isso, para o público. O primeiro filme brasileiro, gente, premiado internacionalmente, foi O Pagador de Promessas, ok? Foi O Pagador de Promessas, desculpa. Esse filme, ele tinha direção de Anselmo Duarte, né? Recebendo na década de 60 a Palma de Ouro do Festival do Cinema de Cannes,
Nossa, que coisa maravilhosa. E dentre isso, nós temos hoje, gente, um leque no nosso cinema. Hoje a gente vê que a cada dia, com as novas tecnologias, nós estamos vendo cinemas bem mais desenvolvido, bem mais amplo. Hoje nós temos o que? Cinemas para as pessoas que são o que? Cegas. Então, para as pessoas que têm o que? Uma deficiência visual, né? Isso, me perdoe com o termo. Com a deficiência visual. Então, tem uma certa modernidade dentro do cinema, né? No qual vai levar todo o elenco, todas as pessoas, elenco não, mas todas as pessoas, todos os espectadores a imaginar. Mesmo que a gente vá assistir um desenho animado, né, coisas de criança, a gente se sente, meu Deus do céu, lisonjeado, né? O quão é gostoso estar lá, participar. Hoje nós temos o que? Um cinema que a gente vê em 3D. É como se nós estivéssemos lá dentro, passando. Se for um filme de agonia, a gente passa por toda aquela agonia. Então, é bastante gratificante tudo isso que foi o que? Passado para trás, né? E que nós temos hoje um legado maravilhoso, com várias tecnologias dentro. Então, agora a gente vai lá para a parte bem mais importante, que é o que? As atividades. Né? Vocês vão fazer a atividade da página 92, tá? Da página 94, 95, 96 também, certo? Pronto. Então, vocês vão fazerem essas 3 páginas aí, correto? Qualquer dúvida, já sabem onde me encontrar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!